Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje vamos realizar as correções das atividades. Então, pega seu material e vamos acompanhar, tá ok? Bom, nessa primeira página, que é a página 6, nós temos aí o diálogo entre a Ana e a Keiko. A Keiko diz o seguinte: as duas estão lanchando no pátio da escola e a Ana derruba seus biscoitos no chão. A Keiko diz para a Ana o seguinte: você não pode mais comer essas bolachas. Elas estão sujas e você pode ficar doente. A Ana vai e responde: não estou vendo sujeira nenhuma nelas. A pergunta é: você concorda com a Keiko ou com a Ana? Explique o porquê. Então, deve-se concordar com a Keiko, porque ela está correta no que ela disse. Pois os micro-organismos causadores de doenças podem ter contaminado as bolachas, mesmo que eles não tenham sido vistos a olho nu. Na segunda questão, pede que você assinale com V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas e corrija as que você identificar como falsas. Os micro-organismos eles podem provocar doenças aos animais e às plantas? Verdadeiro. Não existem fungos causadores de doenças. Isso é falso. Como nós vimos no nosso assunto, tem sim fungos causadores de doenças, que são as micoses. Todas as algas são microscópicas e fotossintetizantes. Essa alternativa está em parte verdadeira e em parte está falsa. Todas as algas são sim fotossintetizantes. Entretanto, nem todas são microscópicas. Nós temos algas macroscópicas, que são aquelas que podem ser visualizadas nas praias. As bactérias produzem seu próprio alimento e vivem nos mais diversos ambientes. Isso é falso. As bactérias elas não produzem seu próprio alimento. Os seres vivos que vão produzir seu próprio alimento são as plantas. Então fica da seguinte forma a correção: alguns fungos são parasitas e podem causar doenças. Todas as algas são fotossintetizantes, mas nem todas são microscópicas. Correção. As bactérias não produzem seu próprio alimento. Agora nós vamos observar as imagens e informar qual micro-organismo está presente na imagem. Na primeira imagem tem a fabricação do pão e o micro-organismo que vai estar presente nessa imagem são os fungos. Na letra B, a pessoa está aí colocando a mão para verificar a temperatura dessa criança, ela está gripada. Então, a gripe ela é causada por um vírus. Na letra C tem aí produtos estragados. Quais são os responsáveis pela decomposição, os micro-organismos? Quem lembrou dos fungos e da bactéria está correto. Esse alimento ele está estragado devido à presença de fungos e bactérias. Na letra D, ela lembra uma pegadinha, porque essas dores abdominais, elas tanto podem ser ocasionadas pela alteração da quantidade de bactérias da nossa flora intestinal, mas elas também podem ser provocadas através de protozoários. Quando ela é causada por bactérias, geralmente a pessoa tem algumas dores seguido de diarreia, devido à alteração. E quando ela tem dores assim muito fortes no abdômen, ela pode ser causada por um micro-organismo, que são os protozoários. Fabricação do queijo, o organismo presente são as bactérias. As bactérias elas provocam a fermentação do queijo. Para quem não sabe como é fabricado o queijo ele é fabricado a partir do leite. Talvez alguns de vocês já tenham tido contato com a coalhada. A coalhada ela também é fabricada utilizando o leite e essas bactérias presentes já no ambiente. A letra F são as algas verdes.
Nessa imagem da página 11, a Ana ela está dizendo o seguinte: já estragou com seus morangos. Eles apareceram aí o famoso bolor. O que podemos fazer para evitar a decomposição desses alimentos? Guardar os alimentos na geladeira bem acondicionados para poder ajudar e a evitar a decomposição. Ou seja, nós devemos guardar na geladeira devido à sua temperatura e devemos lavar eles bem e secá-los bem para que eles não tenham umidade e ocorra o surgimento aí do famoso bolor. Muitos alimentos industrializados, como os biscoitos, recheados, misturas para bolo, entre outros, são fabricados com a adição de substâncias conservantes, corantes, aromatizantes, capazes de tornar os alimentos mais duradouros e saborosos. No entanto, não é recomendado consumir esses alimentos em excesso. Você sabe o porquê? Pesquise e discuta com os colegas e escreva suas descobertas. Pessoal, essa é uma pesquisa, essa primeira questão. Vocês vão fazer essa pesquisa no caderno de vocês. E quem puder me envia a foto. Se não, eu vou verificar essa pesquisa junto com o material do livro quando a gente encerrar esse caderno 3, tá ok? Na segunda questão, ela pede que você responda verdadeiro ou falso e corrigir as alternativas que estão falsas. Os fungos são organismos carnívoros e se desenvolvem sobre o solo e sobre os organismos mortos, como restos de vegetais e animais. Essa é uma falsa, tá ok? Já nós realizamos a correção da frase. Os fungos e as bactérias realizam a reciclagem dos nutrientes na natureza, correto. Esses dois micro-organismos eles são chamados de decompositores devido a essa função. Os alimentos podem ser conservados de diferentes maneiras e uma delas é a desidratação por sal e açúcar. Verdadeiro também, como nós vimos até mesmo na explicação do capítulo. Algas, bactérias e fungos decompositores são responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos. Falso, porque ele está incluindo aí as algas e as algas é um tipo de planta, não um decompositor. O bolor do pão é um tipo de bactéria. Está errado. O bolor ele é um tipo de fungo. A maré vermelha é um fenômeno provocado pela multiplicação excessiva de certos organismos como as águas. Verdadeiro. Para quem não sabe o que é a maré vermelha, é quando é um fenômeno que acontece onde o mar ele fica com a aparência vermelha devido à quantidade de algas de coloração vermelha presentes. Agora as correções. Os fungos são decompositores e se desenvolvem sobre o solo e sobre organismos mortos, como restos de vegetais e animais. A próxima, bactérias e fungos decompositores são responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos. E por último, o bolor do pão é um tipo de fungo e não de bactéria, como diz a alternativa. Quais são as condições necessárias para ocorrer o processo de decomposição? Primeiro, a primeira condição é o calor. Então, marca aí um X em calor. Frascos de vidro não. Também a questão de umidade, ou seja, de água. Frio não. A presença de gás oxigênio. Ou seja, em um local que não tem gás oxigênio, não vai ocorrer o surgimento desses fungos e bactérias. Também nós vamos ter a questão de matéria orgânica, de algo, ou seja, pão, vegetais, frutas, para que ocorra o surgimento e se inicie esse processo de decomposição. Questão 4. A turminha do Oeste ficou muito interessada na aula sobre micro-organismos e fez o seguinte experimento. Eles colocaram um frasco de vidro à temperatura ambiente, algumas uvas frescas e outro frasco de vidro com uvas passas, uvas que foram desidratadas por alguns dias. Observe o resultado encontrado e responda. Aqui que ela está dizendo o seguinte: micro-organismos se desenvolveram nas uvas frescas, ou seja, ali fungos, mas não nas uvas passas.
que continuam em bom estado e próprias para consumo. Como você explicaria esse resultado? Como nós vimos, devido à conservação, a conservação dos alimentos, ele dificulta a proliferação aí de fungos e bactérias. Ou seja, os micro-organismos eles não encontraram condições favoráveis para o desenvolvimento nas uvas passas, devido à falta aí de calor e umidade, ou seja, de líquidos. Com esse resultado, a turminha do ético concluiu que o principal fator que fez com que os micro-organismos não se desenvolvessem nas uvas passas foi o excesso de água, a falta de água, a temperatura baixa, a temperatura alta. A alternativa correta aí seria a falta de água, devido a elas terem passado pelo processo aí de desidratação. Qual o nome do processo responsável pelo apodrecimento dos alimentos? O nome desse processo se chama decomposição. Bom, aqui nós temos um mapa conceitual, onde nós vamos completar os espaços em brancos com as seguintes palavras. Os micro-organismos são representados pelas algas, as algas microscópicas, as bactérias, a primeira lacuna, fungos, os protozoários e os vírus. Eles foram descobertos devido ao uso do microscópio, que foi o instrumento eletrônico utilizado. Antes do descobrimento do microscópio, muitas pessoas morriam de doenças bem simples, porque nós não conhecíamos esses micro-organismos. Esses micro-organismos eles podem ser encontrados no ar, na água, no solo, vivendo dentro ou sobre o corpo de outros seres vivos, onde podem causar doenças ou contribuir para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Por exemplo, as bactérias do nosso estômago, elas são necessárias para que ocorra o nosso processo de digestão. Os micro-organismos participam também de importantes processos, como a fabricação de alimentos, vemos aí a fabricação das cervejas, do queijo, do iogurte, a questão também da fabricação da coalhada, fabricação de bolos, pães, produção de medicamentos, decomposição, produção de gás oxigênio, indicadores de qualidade da água também. Bom, pessoal, esse foi o assunto do capítulo 1. Para iniciar, continuando, nós vamos aprender agora sobre tecnologias e micro-organismos. A mãe do Vitor aí está preparando o que parece ser um pão e o Vitor faz a seguinte pergunta. Na verdade, a mãe não, a avó dele. Vó, por que temos que deixar a massa descansar? Aí a avó vai e responde o seguinte, para deixar ela crescer e o pão ficar macio. Como sabemos que a massa está pronta? Quando a bolinha de massa flutuar, significa que a massa está pronta para ir ao forno. Como é que nós sabemos isso? Por que essa massa ela vai aumentar de tamanho? Ela vai aumentar de tamanho devido à ação do fermento. E o fermento ele vai possuir aí alguns tipos de fungos que vão começar a agir sobre essa massa. Ou seja, o que ela está fazendo? Para ela saber que o pão ele já está pronto para ser assado, ela coloca aí um pedacinho da massa em um copo com água. E ela diz para Vitor, quando essa massa começar a flutuar, significa que a massa o pão já está pronto para ir ao forno. Quando ele faz isso, o que acontece? A massa ela vai estar aumentando de tamanho devido à ação do fungo, mas ela também vai ficar mais leve, ela vai começar a perder. Como é que eu posso explicar? Ela vai diminuir o seu peso. E aqui essas perguntas, ela vai diminuir, só voltando, ela vai diminuir de peso, mas ela vai aumentar de tamanho. Eu vou deixar essas perguntas aqui para iniciar, para vocês responderem. E na nossa próxima aula nós já realizamos a correção, tá bom? Tchau, tchau.